A paz seja com todos. Eu creio que para Jesus pode ser melhor. Vamos aplaudir o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Feliz pela tua presença nessa noite, na casa de Deus. Viemos aqui nessa noite para adorar, glorificar e exaltar o nome que está acima de todo nome. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1, versículo 9. Todos acharam? Amém. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Livro de Juízes, no capítulo de número 6, versículo de número 12. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém, irmãos? Você pode tomar o seu assento. Eu peço a você que está com o celular ligado, a não ser que você tenha uma ligação muito importante, você põe no vibracal, né? Vibracal que fala isso? Telefone vibrar. Se não, por favor, desligue o telefone. Quem está com frio, diga amém. Quem está com calor, diga amém. Mas eu peço a sua atenção nessa noite na palavra de Deus. Eu sei que o Senhor vai falar no nosso coração, até porque o tema, renovação espiritual, renovo espiritual nas nossas vidas. Eu li no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 9, que Deus, Ele vai trazer uma renovação espiritual na vida de Jeremias. A Bíblia fala que o mundo jaz maligno. Estamos vivendo dias tenebrosos, dias difíceis de serem vividos. Se você ligar a sua TV, você vai observar meteoros caindo, pessoas abandonadas, e as maiores tragédias têm assolado os seres humanos, as pessoas, o homem, a mulher, a criança. E no livro de Jeremias fala de um momento difícil do povo de Israel, um povo que era duro de coração, um povo que ouvia a palavra de Deus, mas que não a praticava. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor a cada ser humano, a qual Ele mesmo o criou, o fez, Ele sempre enviava pessoas para ministrar a sua palavra, para direcionar as pessoas no caminho ao qual Deus queria que eles estivessem indo, caminhando.
E Deus levanta Jeremias. A Bíblia diz que ele era um jovem ainda. Mas o que mais me chama a atenção nessa palavra é que quando Deus chama Jeremias para a obra, para uma responsabilidade, para trazer uma renovação espiritual sobre a sua vida, a primeira coisa que Deus fala para Jeremias é nem falar, mas o que Deus faz na vida de Jeremias, melhor dizendo, é tocar na boca de Jeremias e colocar as palavras dele na boca de Jeremias. Foi o versículo que nós lemos aqui. Jeremias vai dizer que não pode estar na obra porque ele é muito jovem, ele não tem experiência nenhuma, ele é apenas uma criança. Deus insiste, Deus fala: não quero que você faça. Ele: Senhor, um dia eu sou uma criança. Deus: não, você vai fazer. O que eu mandar você falar, você vai falar. Onde eu mandar você ir, você irá. Mas diante daquela premissa de negar a vontade de Deus, Deus resolve fazer algo na vida de Jeremias. A Bíblia diz que Deus pega a sua própria mão. No mundo espiritual isso aconteceu. Jeremias percebe que as mãos de Deus são colocadas sobre a sua boca. E a palavra de Deus é colocada sobre os lábios de Jeremias. E eu quero iniciar essa palavra dizendo, meu irmão, que está aqui nesta noite, quando nós lemos esse versículo que diz: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Aquele que é de Cristo Jesus, aquele que um dia aceitou a Jesus, ou seja, permitiu que Jesus entrasse na sua vida e o recebeu como único Senhor e Salvador, recebeu o privilégio de Deus de receber alguém também, aleluia, que Jesus havia prometido que iria vir após a sua morte, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade nos convenceu um dia, nós que estávamos perdidos, estávamos lá fora no mundo, sem direção, sem perspectiva de nada. O Espírito nos trouxe a consciência, nos convenceu que nós tínhamos que mudar o nosso caminho, mudar a nossa vida, e trouxe para nós a verdadeira verdade sobre os nossos corações. E eu pergunto nessa noite, se o Espírito de verdade está sobre a nossa vida, por que então mentimos? Por que então enganamos a nós mesmos? Se o Espírito de verdade está na nossa vida, por que não andamos na verdade de Deus, na verdade da palavra do Senhor? Louvado seja Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes, irmãos, nós deixamos ou não permitimos que o Espírito Santo nos tome por completo. Dissemos: eu vou para o colégio, e não vamos para o colégio. Ou melhor dizendo, o jovem diz: eu vou para o colégio, mãe, eu vou para o colégio, papai. E o jovem não está no colégio, foi para outro lugar, outro destino. E às vezes os pais perguntam para eles: e aí, como é que você está no colégio? Está bem? Tudo bem, meu pai. Está bem nada. O negócio está esquisito lá. Os pais perguntam: você fez o trabalho? Ele: fiz. Não fez? Não, jovem. Você deixou de fazer o trabalho de casa. Você passou a ter um espírito de mentira sobre a tua vida. E nós estamos participando do congresso de jovens e adolescentes. E eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui nesta noite. Da mentira, do engano. E parece uma coisa pequena, irmão, mas a mentira na vida de muitas pessoas acaba se tornando uma verdade. De tanta mentira, de tantos enganos que a pessoa começa a praticar no seu dia a dia, e que a mentira que ele leva com ele passa a ser a verdade. Então nessa noite que estamos aqui nesse congresso pedindo a renovação espiritual, nós temos que deixar a mentira de lado e permitir que o Espírito da verdade comece a habitar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. E eu digo aqui para criança, para jovem, para homem, para mulher, para todos nós que estamos aqui nessa noite, porque Deus, Ele não opera na mentira. E eu quero que você
Abre o livro de Efésios, capítulo 6. Em que existe uma orientação de que a verdade ela tem que fazer parte da nossa vida, como servos e como pessoas de Deus. Efésios capítulo 6, versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, a vossa vida com a diga glória a Deus. Livro de 2 Coríntios capítulo 13. Eu quero dizer que você que não anda na verdade de Deus, uma hora a verdade ela vai aparecer. 2 Coríntios capítulo 13. Segunda Coríntios capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 3. A partir do versículo 3. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em nós. Examinai-vos a vós mesmos, se permanecerdes na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vos façais bem, embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade vai aparecer. Uma hora a verdade vai aparecer. E Deus quer que nós venhamos a viver na verdade da palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo número 4. Diante do engano do mundo e das mentiras, o que Deus quer que nós venhamos a fazer? Efésios capítulo 4, versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olhe para mim. A verdade tem que prevalecer para que haja uma renovação espiritual. Livro de João, capítulo 16.
Livro do apóstolo João, versículo 16, capítulo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito de verdade. Deus nos traz a consciência hoje, meu querido amado irmão que está aqui nessa noite, diante desse calor que está aqui nesse tempo, em que a verdade na vida do cristão, ela tem que ser prioridade. Se nós não estamos andando na verdade, nós devemos nesta noite clamar ao Espírito de Deus que nos traga força para andar na verdade, para caminhar na verdade, para falar a verdade, porque a verdade vai fazer parte da sua renovação e da minha renovação espiritual. E outro versículo que eu li foi o livro de Juízes, no capítulo 6, que fala de Gideão, e que vivia um momento difícil também da sua vida, sozinho, pai idólatra, não fala da sua mãe, mas a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele, dizendo que ele era uma pessoa que tinha muito valor. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que cada um que está aqui, para Deus, você tem muito valor. Eu quero dizer que o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero dizer que o Senhor é contigo, varoa valorosa. Para o Senhor nós temos muito valor. E Deus, quando Ele quer fazer uma renovação espiritual em nossas vidas, Ele nos estimula, dizendo aquilo que nós temos dentro de nós. Deus não traz uma palavra de desânimo para ninguém. Pode ser que eu venha aqui trazendo uma palavra de desânimo para alguém que esteja comigo, que esteja conversando comigo, mas Deus nunca. Diante das aflições, de situações difíceis, Deus sempre trouxe uma palavra de ânimo para quem estava ouvindo Deus falar. Nós pegamos o Antigo Testamento até o Novo, Deus sempre falava e dava uma palavra de ânimo para o povo. Eu sou contigo, vai nessa tua força. Se andares pelo fogo, estarei contigo. Se pelas águas, também estarei contigo. Te tomo pela tua mão direita, não temas. Deus sempre trouxe uma palavra de ânimo. E Deus viu a situação desse homem aqui, e Deus traz uma palavra de ânimo para ele, dizendo: varão valoroso. De repente a situação que você vive hoje na sua vida, você se sente o pior ou a pior das piores, mas Deus hoje, o Espírito de Deus que faz parte do que foi pregado ontem, renovação espiritual, diz para você nessa noite que você tem valor para Deus. Deus vai te dar uma saída diante dessa sua situação, desse problema. Gideão está amassando trigo no lugar de amassar uva, ele está amassando trigo. Que dificuldade! E nós podemos observar que diante da dificuldade que aquele homem passava, ele não desistiu daquilo que ele estava fazendo. Quando aparece algum problema em nossas vidas, o que a gente pensa logo em parar e desistir? A Bíblia diz que o povo estava sendo afligido por os medianitas. Tudo que o povo plantava, os medianitas vinham e tomavam. E diante daquela situação, Gideão tinha que fazer alguma coisa. Diante
Diante da situação que nós estamos vivendo, negativa, nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que eu e você temos que fazer, nós temos que fazer. E vai chegar um momento que nós não vamos conseguir mais fazer. E é aí, nesse momento, é que Deus vai começar a agir na nossa vida. Mas o que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação que nós vivemos hoje? A situação de Gideão foi amassar trigo no lagar. Diante do seu problema, do meu problema, o que eu tenho que fazer? O anjo do Senhor aparece, o próprio Deus aparece a Gideão. E Deus dá uma palavra de ânimo para ele. Tu já deu uma palavra de ânimo para alguém durante essa semana? Já deste uma palavra de ânimo para o seu esposo? Já deste uma palavra de ânimo para a sua esposa nessa semana, nesses dias? Para o seu filho, que de repente repetiu de ano, não foi bem, será que você estimulou ele, falou para ele, ó, você não conseguiu esse ano, mas ano que vem você vai conseguir no nome de Jesus. Você é valoroso, você é capaz. Uma palavra de ânimo muda toda a situação, circunstâncias de uma pessoa. Ou você fez como muitos, não serve para nada, não vai dar em nada, isso aqui não é nada. As coisas podem mudar a partir de hoje nas nossas vidas. Uma palavra pode mudar a situação que você está vivendo hoje. Ou levanta, ou derruba. Ou levanta, ou derruba. Você vai ter a oportunidade de chegar no seu carro, na sua casa, no seu lar, e trazer uma palavra que venha trazer um estímulo maior às pessoas que estão ao teu lado. Deus pega a Gideão e fala, tu é valoroso, cara. Gideão, que isso? Eu sou o menor da minha casa, olha só. Eu sou o menor da tribo de Manassés, Tem nada, como é que eu tenho valor? Estou aqui ralando pra caramba, tu tem valor, cara. Aí Deus fala com ele. E ele vê algo diferente naquele homem. Chama-se teofania. Deus estava ali. E ele fala assim, Deus, espera que eu vou fazer. Eu vou trazer um presente, vou fazer algo para ti. Ele pega cabrito. Ele pega algumas coisas que ele tinha em casa. Que ele era fazendeiro, o pai dele tinha uma fazenda. E ele vai ali oferecer ao anjo do Senhor. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, Gideão, ele tinha a consciência de que tudo aquilo que Deus havia feito no passado. No livro de Gideão, no capítulo 6, no versículo 11, ele fala para Deus, Deus, e as maravilhas que o Senhor fez lá atrás? O que eu estou passando nessa situação agora? Abro um parênteses para dizer, para quem está aqui nessa noite, tu tens falado da maravilha de Deus para os teus filhos, para as tuas filhas? Gideão lembrou, falou, pô, Deus só fez tantas coisas boas para nós. E aí ele vai fazer, vai agradar a Deus. Lê comigo aqui, Gideão capítulo 6, versículo de número 18. Rogo-te que te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente. E põe perante a ti, e diz, eu esperarei até que voltes. Versículo 19. Então Gideão preparou um cabrito, 2 asnos de uma éfa de farinha, carnes num açafate e o caldo pôs numa panela.
e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. Olhe para mim. Gideão pegou o bolo de farinha, pegou o cabrito, pegou tudo e foi fazer ali, colocar tudo diante do carvalho, uma árvore que era utilizada para artesanato, para fazer muitas coisas. E o anjo fala: não é assim que eu quero que você faça. É assim que eu quero que você faça. Às vezes não é do teu jeito, e muitas vezes não é do meu jeito. Por mais vontade que eu tenha, é do jeito de Deus. E tem muita gente que não aceita o jeito de Deus. Tem que ser do meu jeito. Por isso que não dá certo. Por isso que não acontece. Porque se Deus fazer, se Deus te orientar, vai dar certo. Deus vai orientar Gideão. Gideão, não é assim que você tem que fazer, é assim. Tens pedido orientação a Deus? Daquilo que tu tem feito na sua vida? Daquilo que você pretende fazer na sua vida? Sabe por que não dá certo? Porque não estamos pedindo orientação a Deus. Gideão não reclamou porque Deus fez. Deus falou: não é assim que eu quero que você faça, é assim. Deus colocou. Versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne, o bolo asmo. Então subiu fogo pela penha, consumiu a carne, os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Versículo 23. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Olha para cá. A história que Gideão ouvia lá de trás, dos sacrifícios de Deus, de que era colocado no holocausto, que era queimado, que Deus, quando os levitas faziam isso, e a história que ele ouviu isso, está lá no livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 23 e 24, ele lembrou, só Deus poderia fazer aquilo. E ele falou: é Deus, realmente é Deus. E Deus fala para Gideão o seguinte: Gideão, não fique temeroso, sou eu, mas olha, você vai fazer uma coisa que eu vou mandar você fazer, você vai ter que fazer. O que é, Senhor? Você vai ter que botar abaixo o altar de Baal que o seu pai fez lá, e também cortar as árvores que está lá, que ele colocou no altar a outros deuses. O altar que está aí, eu não quero para mim. Você vai ter que fazer um novo altar para mim. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 26. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás o holocausto com a lenha que cortaste dos bosques. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo à noite. Diga glória a Deus. Olhe para mim. Deus fala para Gideão fazer um novo altar. Irmãos, Deus não quer sacrifício humano. A Bíblia fala
isso que houve uma vez. Se cortarem, tomarem uma cruz, levarem de uma cidade para outra, subir de joelho em uma determinada igreja. O único sacrifício que Deus quer de cada um de nós, irmãos, é o sacrifício de louvor a Deus. É difícil para nós, irmãos, às vezes, dar esse sacrifício de louvor ao Senhor. Porque diante das nossas lutas e tribulações, às vezes nossa garganta fica embargada. A gente não encontra força para isso. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa noite para nos dar força, para que nós possamos fazer isso. Um altar novo diante de Deus. Abra o livro de Hebreus, no capítulo de número 13. Deus tem um lugar reservado para nós. Livro de Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futuro. Nós buscamos o céu. Quem busca o céu aqui nessa noite? A Bíblia diz que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Os frutos dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Tu tens adorado a Deus na sua casa? Tens adorado a Deus no teu trabalho? Tens adorado a Deus nos momentos de aflição? Tens adorado a Deus nos momentos de alegria? A renovação espiritual acontece andar na verdade e fazer o sacrifício de louvor a Deus. Gideão, ele teve que arrancar o altar e fazer outro. Deus queria, eu quero um novo altar. Apóstolo Paulo diz: vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Renovação espiritual, irmãos, é despojarmos de nós e deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas. Se você realmente deseja uma renovação, como eu desejo, e Deus também deseja, eu convido a você para começar a fazer o seu sacrifício de louvor a Deus. Os frutos dos lábios que confessam ao Senhor. Deus conhece o meu e o teu coração, irmão. O salmista diz no Salmo 139: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinha meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda
não me chegou a boca, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, prova-me meus caminhos. Vê se há em mim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração, pensamento, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Dá o teu sacrifício de louvor a Deus. Dê o seu sacrifício de louvor ao Senhor que está aqui nessa noite. Que a obra que Deus faz não é nossa, Deus. Só Deus pode fazer essa obra de renovação. Só Deus pode fazer essa obra na minha e na sua vida. Deixa Deus sondar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus ver se tem alguma coisa aí que não está agradando a Ele. E permita que Deus tire. E permita que Deus trabalhe, que Deus lave você dessa angústia, dessa raiva, desse rancor, da dificuldade de caminhar na presença de Deus, meu irmão. Deus quer o teu sacrifício de louvor, aleluia. Oh, meu Deus, está aqui a tua igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor já está trabalhando em muitas vidas aqui, mas continua sondando cada coração, meu Deus. Sonda-me, ó Deus, conheces o teu coração. Nos dá de louvor. Prova-me pensamento. Vê, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu convido você que ouviu essa palavra, que você sente no teu coração. Tu sabe que isso não é para emocionar você, é Deus trabalhando na tua vida. Você que precisa e quer uma renovação espiritual, por favor, vem aqui. Eu preciso, já estou aqui, porque Deus falou no meu coração que eu preciso. Você que precisa, como eu, vem para cá.